Fala galera, eu sou o HP e esse é o Tops do Rugby, uma série que vai trazer para vocês alguns dos maiores feitos do esporte no Brasil e no mundo. E hoje nós vamos falar de Campeonato Brasileiro de Rugby, listando os 10 maiores campeões nacionais de todos os tempos. Uma tarefa que nem foi tão difícil, porque até hoje somente 12 equipes levantaram o principal título nacional. Desculpa FUP Barbarians, mas vocês vão ficar de fora dessa. Vamos ver quem foram eles. A Medicina foi o primeiro clube universitário do país, começando a atuar na década de 30, mas foi somente a partir da década de 60 que ela começou a jogar regularmente, até por conta da inclusão do rugby na MacMed, principal competição universitária da época. Esse revival pode ser creditado principalmente a Bill Rhymes, um dos maiores nomes do rugby brasileiro, por conta da sua atuação frente à URB, a União de Rugby do Brasil. Mesmo atuando somente na terceira divisão estadual hoje em dia, a Medicina pode se gabar de ser a única equipe universitária a levar 2 títulos nacionais. Reduto tradicional da colônia francesa em São Paulo, o Liceu Pasteur também originou um dos principais clubes do Brasil. Seus alunos começaram a jogar fora da escola a partir da década de 70, mas foi só a partir de 1981 que nasceu o Pasteur Athletic Club, por conta muito também da atuação de um veterano que é conhecido por atuação em outro clube, o São José, o senhor Ange Guimerá. Desde seus primeiros anos, o Pasteur apostou na formação de novos jogadores, buscando um estilo de jogo único, mas ao mesmo tempo influenciado pelo rugby champagne, tradicional dos Blues. Com o passar do tempo, nomes como Jean-Marc, Hervé e Armagnac deram lugar a nomes como Miúdo, Draghi, Guedão, Orioli, Diego Lopes e tantos outros. Os Touros, como é conhecida a equipe da capital paranaense, é fruto da existência de 2 senhores donos de belos bigodes, Sr. Mauro Calegari, ex-aluno da Federal de São Paulo, e Lalo Lagarrigue, que acompanha até hoje os Touros sempre que possível dentro de campo. O clube surgiu em 1983, mas foi só a partir de meados dos anos 2000 que o clube alcançou projeção nacional, principalmente por conta do projeto Vivendo o Rugby, que hoje é referência internacional na formação de novos atletas. Não por acaso, o Curitiba é bicampeão brasileiro masculino e feminino, tendo feito as 3 últimas finais entre os homens. O Desterro é o mais jovem entre todos os campeões nacionais, com apenas 21 anos de idade. Mas desde o início, os manezinhos da Ilha da Magia já mostraram que iam dar trabalho, sendo campeões nacionais em sua primeira participação, já em 1996. Mesmo com pouco tempo de vida, os torcedores do Desterro já se acostumaram a ver seus jogadores vestindo a camisa da seleção brasileira, com jogadores como Ige e Nativo sendo grandes referências para o Brasil hoje em dia, e o Bruxinho, o Lucas Piero, já sendo a segunda geração de sua família vestindo a camisa do Brasil. Assim como o Pasteur, o Rio Branco também surgiu a partir de um grupo de ex-alunos de um colégio na capital paulista, começando sua atuação ainda na década de 70 e jogando nas categorias infantis do estado. Apesar de não ter ligação direta com nenhuma comunidade em específico, os argentinos parecem ter afinidade com os pelicanos, com nomes como Sebay Mariano Ariete, Daniel Molier, Padilhas e muitos outros, vivendo o auge do clube na década de 90, época em que o clube conquistou 3 campeonatos brasileiros e 4 campeonatos paulistas. Um time autenticamente brasileiro, se contrapondo aos argentinos, franceses e ingleses que dominavam o rugby no estado. Foi assim que surgiu o Bandeirantes Rugby Clube. Apesar de seguir essa filosofia, não se pode dizer que o clube não tenha sido influenciado pelo rugby de outros países, sobretudo entre os ingleses. Desde a sua formação, o Bandeirantes se destacou por packs temidos e poderosos. Não por acaso, alguns de seus maiores jogadores vêm justamente dessa formação, como Mário Domingues, o Marão, e Ramiro Mina, o Mocho. Mas também vale destacar Antônio Martoni, que além de ser muso do rugby na ESPN hoje, comandou o time no Scrum Half na década de 80 e 90. Ironicamente, o clube é parceiro do Saracens, um dos clubes mais bem-sucedidos da Europa, e tem em seu plantel jogadores de diversas nacionalidades. Sem clubismo, mas um dos principais clubes do país é do Rio de Janeiro e é rubro-negro. O Niterói surgiu com uma dissidência do Rio Cricket, o primeiro clube do estado a correr atrás de uma bola oval, sendo oficializado em 1973. O primeiro título veio ainda nos anos 70, mas foi na década seguinte em que o clube viveu seu verdadeiro auge, com mais 3 títulos nacionais. Além dos seus 6 títulos nacionais, o Niterói chegou a nada menos do que 11 vice-campeonatos, o que guarda semelhança com outro clube de futebol do estado. De quebra, o Niterói foi a casa daquele que é considerado um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos, Pedro Cardoso, o P. Pedro, o primeiro jogador brasileiro convocado para o Sudamérica 15,
e logo como reserva do lendário Hugo Porta, abertura dos Pumas. Bom e velho Alfa, o Alphaville Tênis Clube foi o principal clube do rugby brasileiro por cerca de 2 décadas, até que a equipe se desligou do seu clube social. O Urso deixou de rugir em 93, mas teve sobrevida até 2001, sem a mesma força do passado, perdendo jogadores como João Nogueira, Irmãos Padilha, Furucho, Palante e tantos outros para SPAC e Rio Branco. E torcendo ou não para os joseenses, você tem que agradecer a Guilhermo Collins, professor do ITA, que deu o pontapé inicial para o rugby na cidade. A região do Vale do Paraíba hoje é o maior polo de desenvolvimento do rugby brasileiro, com clubes como Jacareí e Ilhabela sendo originado a partir de ex-jogadores do São José. A receita para o sucesso não é nova. Ainda na década de 80, o clube apostou na formação de categorias de base que começaram a jogar juntos por volta de 1985. Essa geração seguiu unida ainda na década de 90, quando começaram a vir os primeiros títulos, ainda nas categorias de base. E quando essa turma chegou no adulto, não houve quem segurasse. Nos últimos 13 anos, o São José levou nada menos do que 9 títulos brasileiros e mais de 10 campeonatos paulistas, sendo a grande dinastia do rugby brasileiro no século XXI. Esses títulos não vieram sem o talento de grandes jogadores que serviram e servem até hoje à seleção brasileira, como Portugal, Spani, Machuca, os irmãos Duque, Fabinho e tantos outros. Se vocês estão acompanhando a série histórica do Vitor, sabem que o Charles Miller não trouxe o rugby para o Brasil coisa nenhuma, mas ele teve participação na primeira equipe do SPAC, ainda no século XIX. A história do clube se confunde com a própria história do rugby no Brasil, e sendo um clube de origem britânica, não poderia deixar de dominar o cenário do rugby brasileiro nas décadas de 50 e 60. Suas primeiras equipes estavam recheadas de nomes como Bennett, Higgins, Bishop, Baines, mas o nome que a galera realmente deve lembrar é o Smith, por conta do Nick Smith, que é hoje jogador da seleção brasileira, seguindo os passos do seu pai, Bob Smith. O rugby cresceu pelo país e a influência estrangeira diminuiu no clube. E ainda assim, o SPAC conseguiu mais alguns títulos em sua história e segue sendo o maior campeão brasileiro de rugby, com 13 títulos no total. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e até mais um Tops do Rugby.